Você já teve que deixar de fazer coisas que você não acredita que é pecado para não incomodar os irmãos da sua igreja? O vídeo de hoje vai falar sobre como nós lidamos com fracos na fé, com divergências teológicas e com escândalos no contexto eclesiástico. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Sobre não escandalizar o fraco na fé. O que é que isso significa? Será que 1 Coríntios 8 tem sido bem interpretado por nós? E Romanos 14 contradiz 1 Coríntios 8? Essas e outras perguntas hoje no 2 Dedos de Teologia. Você com certeza já passou por esse tipo de situação. Você não acha que uma prática é pecaminosa, mas as pessoas dizem que você não deve fazer aquilo para não escandalizar ninguém. A gente pode entrar em temas como tatuagem, ou como piercing, ou pintar o cabelo, ou usar calça na Assembleia de Deus. A gente usa esse termo escandalizar para se referir ao quê? A um irmão se incomodar com aquilo que eu estou fazendo, a um irmão ficar chateado, ou não gostar, ou até discordar daquilo que eu faço. O problema é que essa é uma leitura muito errada do que realmente significa escândalo na Escritura. O texto bíblico primário para falar disso é 1 Coríntios capítulo 8 até o capítulo 11. Eu tô aqui com a minha Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 8, mas eu não vou ler o texto inteiro. Você pode ler na sua casa ou só rememorá-lo se você lembra bem de 1 Coríntios 8 aí na sua cabeça. Mas do que fala 1 Coríntios 8? Fala de uma situação muito peculiar. Os cristãos da igreja de Corinto, eles estavam com um problema relacionado a ir ao templo comer comidas sacrificadas a ídolos, ou mesmo ir no mercado ou na casa de outras pessoas comer esse tipo de comida. O que é uma comida sacrificada a ídolos? Eram alimentos que eram entregues em rituais de adoração a falsos deuses e que depois desse ritual era vendido no mercado. Praticamente toda a comida disponível no templo de Corinto era comida sacrificada em rituais. Esses rituais e esses momentos de alimentação poderiam acontecer dentro do templo de adoração a falsos deuses ou mesmo no mercado. As pessoas vendiam algumas dessas carnes sacrificadas, ou as pessoas comiam em casa e convidavam outros para vir comer também desse tipo de comida. A pergunta que Paulo quer responder é: o cristão pode comer o frango que foi usado para fazer uma macumba na esquina? Será que você pode comer a galinha do despacho? Ou será que você pode ir em templos de religiões afro e comer da comida que é entregue aos orixás? Paulo tem uma preocupação que se estabelece em 1 Coríntios 8 que ele vai responder em termos muito interessantes. Ele começa dizendo que o ídolo não é nada, que o ídolo não tem poder nenhum, que o ídolo não existe, que se não existe, então ele não tem poder sobre nós. O falso Deus, ele é um falso Deus, ele é uma falsa divindade. Ele não existe como divindade. Ele vai falando tanto sobre amor, sobre que eu posso ter um conhecimento a respeito do que é certo, do que é errado, que o ídolo realmente não existe, mas que nem todos temos esse conhecimento. Ele vai dizer que algumas pessoas têm um problema de talvez acreditar que aquele falso Deus ainda tem algum poder ou alguma força sobre a vida dele. Então Paulo vai criar esse tipo de dualismo. O falso Deus não existe, ele não tem poder nenhum sobre você. Uma comida que é entregue a um falso Deus não tem absolutamente nenhum poder sobre a sua vida, não é? Você recebe aquilo, ora a Deus, agradece e come. Mas Paulo vai dizer principalmente no versículo 7, que é o texto mais sério que a gente vai lidar aqui. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento, o conhecimento de que o ídolo não é nada. Há alguns que, acostumados até agora com o ídolo, tem uma linguagem aqui talvez um tanto emocional. Eles tinham um costume com o ídolo, eles interpretavam, eles tinham talvez uma relação emocional passada com um falso Deus. E diz que quando eles comem da carne sacrificada ao ídolo, se contaminam, pois têm a consciência fraca. Veja só, quando comem da carne sacrificada. O que é então aqui o homem da consciência fraca? O homem que tem a consciência fraca é um homem que participa com você daquilo que ele considera pecado. Você tem uma consciência, eu não acho pecado fazer determinadas coisas. O meu irmão que tem uma relação emocional com aquilo, talvez participe daquilo e peque dentro da sua própria consciência. Aquilo não é pecado, mas se torna pecado para aquele que faz, porque faz sem fé e sem certeza de que está realmente fazendo uma coisa boa. Vamos supor que eu não acho que é pecado fazer uma tatuagem. Vamos só supor, certo? Você não precisa concordar comigo ainda. E você faz a tatuagem porque você tem plena convicção que tá tudo bem. Você fez a tatuagem, você não é pecado, dentro da nossa tese aqui, ok. Mas o seu colega, ele vem de um contexto familiar bem tradicional. Ele ouviu o pai dele dizer que tatuagem é coisa de vagabundo. E ele não quer fazer tatuagem porque ele acha que é esquisito. Mas vê você fazendo. E participa daquilo que não é pecado e peca. Participa daquilo que não é problemático e porque não tem esse conhecimento, tem uma relação às vezes estranha com aquele negócio, faz a tatuagem sem a convicção de que aquilo não é pecado e no coração dele ele fez algo contra Deus. A questão aqui não é de que o irmão discorda de mim e se eu faço tatuagem eu estou escandalizando. O escândalo está configurado aqui em quê? Em aquele que concorda comigo, que passa a concordar comigo e participa comigo da mesma coisa, do meu lado. Ele não tem uma consciência forte como a minha para praticar aquilo. Às vezes a gente peca por presumir força e acreditar que o outro pode participar comigo de tudo aquilo que eu participo, sendo que muitas vezes o outro, por questões de consciência, questões emocionais, por questão de passado, de história, não conseguem entender no coração aquilo que eles compreendem intelectualmente, de que não tem nada a ver, você pode fazer, não tem problema. E a pessoa faz.
e peca porque não fez com consciência tranquila. Paulo vai continuar dizendo: cuidado para que a vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. É interessante que a palavra liberdade aqui no grego é autoridade, certo? É como se aqueles que têm essa liberdade, esse poder, essa capacidade de fazer aquilo, talvez sejam até líderes da igreja, acabam influenciando os fracos a fazer também. E os fracos acabam pecando por uma consciência fraca com relação àquilo. No verso 10 ele diz: porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado por ter a consciência fraca a comer da carne sacrificada aos ídolos? Assim, o fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso mesmo que, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Paulo está estabelecendo um primeiro ponto aqui dos pontos que a gente vai estabelecer nesse vídeo. A minha liberdade não pode dar ocasião para o meu pecado, ótimo, e a minha liberdade não pode dar ocasião para levar outras pessoas a pecarem. O que Paulo está tratando em 1 Coríntios 8 não é um caso de que o meu irmão discorda de mim, de que aquilo é pecado, e que ele entra no embate teológico comigo. Não é isso. Em 1 Coríntios 8, o irmão, ele participa comigo, ele vem comigo, ele vai comigo, ele faz comigo, mas a consciência dele é fraca nesse processo, por uma questão emocional, como diz no verso 7, de estar acostumado com o ídolo, talvez uma coisa do coração aqui, talvez uma coisa de passado, de história, de construção de vida. Ele participa com você, ele concorda com você e ele peca. Isso fala muito sobre a questão da bebida, não é? Você pode acreditar que beber não é pecado, isso é uma coisa já um tanto comum no Brasil. Ou ouvir música secular não é pecado. E às vezes dizem, não escuta música secular para não escandalizar os irmãos, ou não bebe vinho para não escandalizar os irmãos. Mas escandalizar seria o quê? Seria eu beber vinho, o meu irmão me ver bebendo vinho, vir beber vinho comigo e achar que tá pecando fazendo isso. Ou eu ouvir música secular, o meu irmão concordar comigo que tudo bem ouvir música secular e ele pecar. A questão do escândalo está atrelada não à discordância, pelo contrário. A questão do escândalo está atrelada à concordância e à participação sem fé naquilo que concorda. Isso traz já pra gente uma aplicação prática. A gente tem que tomar muito cuidado no uso da nossa liberdade, tomar muito cuidado no uso da nossa autoridade. A pergunta não é simplesmente isso que eu estou fazendo é pecado ou não. A pergunta também tem que ser: isso que eu vou fazer vai edificar ou não vai edificar a minha igreja? Isso que eu vou fazer vai ser útil ou vai ser ruim para os irmãos? A minha vida e aquilo que os outros vão me ver vivendo vai influenciá-los para participar comigo em coisas que às vezes eles não têm consciência? Isso é interessante porque Paulo usa a palavra autoridade, que é traduzida por liberdade aqui na minha tradução. A ideia é que talvez Paulo esteja cobrando de forma especial daqueles que têm conhecimento, daqueles que sabem mais, talvez de pastores, de líderes, de pessoas que estão à frente. Porque ele vai ter uma personalidade que de alguma forma vai influenciar as pessoas à sua volta. E às vezes as pessoas vão querer participar daquilo que você participa, não porque elas têm uma consciência tranquila com aquilo, mas porque elas de alguma forma querem violentar a própria consciência para conseguir viver como você diz que elas deveriam viver. Então elas acreditam que devem beber cerveja porque você bebe cerveja, fazer tatuagem porque você faz tatuagem, pintar o cabelo porque você pinta o cabelo, ouvir música secular porque você ouve música secular, e muitas vezes elas não têm uma preparação emocional para isso. A gente tem que se importar não só com a pessoa concordar intelectualmente, mas também ela poder vencer os problemas do coração dela, emocionais dela, para ela poder participar de certas liberdades. Às vezes é melhor não fazer. Às vezes é melhor você não participar daquilo que você acha que é correto, simplesmente para não influenciar pessoas mais fracas, às vezes seus filhos, às vezes sua esposa, às vezes seus irmãos, às vezes as pessoas da igreja, às vezes os idosos. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você propaga. Às vezes você deve viver sua vida de forma um pouco mais privada. O que você bebe, o que você assiste, o que você faz, às vezes devem ser restritos a você e sua esposa e seus filhos. Não deve estar no Facebook, porque senão você corre o risco de fazer as pessoas imitarem suas práticas sem conseguir imitar sua fé, imitar suas atitudes, imitar sua liberdade, sem imitar o conhecimento e a força moral que lhe dá a liberdade para fazer isso. Às vezes duas pessoas no mesmo local fazendo a mesma coisa, uma pode estar pecando e outra não, porque uma tem consciência do que faz, que aquilo não é pecaminoso, e outro faz com dúvida, pensando que talvez não seja bom estar ali, que talvez tenha pecado, que talvez não seja bom, com algum desconforto e coisas assim. O efeito das nossas atitudes também podem ser pecaminosos, e o efeito de trazer pessoas a participar conosco de coisas que elas não têm consciência pode ser também um pecado. Você pode então pensar o seguinte: olha, que estranho, eu sempre vi as pessoas falando de escândalo como um caso de discordância. Eu não posso pintar o cabelo de roxo porque o irmão do meu lado vai discordar daquilo, vai achar ruim, vai ficar com raiva e vai embora. Ué, a Bíblia não fala sobre esse tipo de caso? Fala, mas não é em 1 Coríntios capítulo 8, fala disso em Romanos capítulo 14. Se 1 Coríntios 8 é o texto daquele que concorda sem fé, Romanos 14 é o texto daquele que discorda com fé. E com fé
está completamente oposto e discordante daquilo que você faz. Nos dois casos, tanto em 1 Coríntios 8 quanto em Romanos 14, Paulo está falando do fraco. Mas são dois tipos distintos de fraqueza. Em 1 Coríntios 8 é o fraco que participa sem crer. Em Romanos 14 é o fraco que não participa, mas porque tem uma fé errada nesse processo e crê diferente do que deveria ser crido. Nesses dois casos diferentes de fraqueza na fé, Paulo dá duas respostas diferentes sobre como lidar com isso. Vê o que Paulo fala. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Verso 1. Eu já percebe aqui que aqui não é um fraco que concorda e vai com você. É o fraco que debate, que quer de alguma forma discutir. Olha o que ele diz no verso 2. Um crê que pode comer tudo, o outro, que é fraco, come só verduras. No verso 5 ele diz: uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Perceba que aqui existem julgamentos distintos, percepções distintas, crenças distintas. E muitas vezes eles podem acabar discutindo por isso. É muito diferente de 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8, o fraco participa com você e é influenciado por você e concorda com você e peca fazendo com você. Em Romanos 14, o fraco, ele discorda de você, ele tem uma crença diferente de você, ele pensa diametralmente oposto de você e ele discute com você. É um outro tipo de fraco. No caso, esse aqui, o fraco, é aquele que está errado, aquilo que ele acha que é certo ou não. Qual é a nossa posição com esse tipo de fraco? No primeiro fraco, a nossa posição é eximir-nos de nossa liberdade. Eu prefiro não fazer do que influenciar alguém a fazer comigo, de forma pecaminosa. Aqui não. O que Paulo vai dizer é: não debatam opiniões. Primeiro, você não perde tempo debatendo com o fraco que discorda. Você não vai ficar discutindo com ele. Você não vai ficar se degladiando com ele. Provérbios diz que responder o tolo é sempre uma coisa ruim. Se você responde segundo a tolice dele, ele acha que você é tolo igual. Se você responde segundo a sabedoria, ele vai achar que é sábio. Então responder o tolo é sempre um problema. Paulo vai dizer: não discuta com esse tipo de fraco. Com um fraco que é certo, tem muita fé no seu erro teológico. O verso 3 vai dizer: quem come não despreza quem não come, quem não come não julgue o que come, pois Deus o acolheu. Em 1 Coríntios 8, Paulo diz: não coma. Eu prefiro não comer do que influenciar o fraco a comer. Aqui não. Aqui ele diz uma coisa completamente diferente. Ele diz: se você come, não julga quem não come. Se você não come, não julgue quem come. Cada um aqui tem o direito de fazer ou não fazer de acordo com a sua medida de fé que recebeu de Deus. Em caso de discordâncias teológicas como essas, cada um deve ter sua convicção e cada um deve respeitar o outro na sua convicção sem deixar de praticar ou sem passar a praticar sem ter vontade de participar daquilo. No verso 4 ele vai dizer: quem és tu que julga o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. É interessante que em Romanos 14 Paulo vai dizer para a gente confiar mais em Deus. Nós não somos os juízes dos outros. Nós não somos os responsáveis por dizer se os outros estão certos ou errados em níveis últimos. Deus é quem está. Se eu tenho uma discordância teológica, eu estou convicto de que aquilo é pecado, o cara está convicto que não é pecado, e a gente entra nesse conflito, existe a necessidade de mútuo respeito na prática de cada um em assuntos que são, assim, secundários e mais difíceis e mais intrincados teologicamente. Claro, se alguém, eu acho que não é pecado ser homossexual, acho que não é pecado transar antes do casamento, acho que não é pecado encher a cara de cachaça, esse tipo de coisa. Você tem questões mais fáceis de serem discutidas teologicamente e definidas na igreja. Outras questões são mais periféricas e mais difíceis, dias santos, o que você pode ou não comer ou beber e coisas assim. Você precisa de mais liberdade para que cada um se estabeleça na sua confissão e na sua fé. Paulo diz: uma pessoa considera um dia mais importante que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto na sua mente. Cada um tem a sua própria convicção. É bem diferente de 1 Coríntios 8, onde o fraco ele se submetia à convicção do forte. Aqui não, aqui o fraco ele bate o pé na sua fraqueza e quer permanecer na sua fraqueza. Não discuta com ele, cada um dos dois se respeitem nesse processo. No verso 10 ele continua dizendo: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, no verso 12. Paulo está dando um conselho completamente oposto ao conselho de 1 Coríntios. Então, aqui é um caso de discordância teológica. Não é um caso do fraco que participa, é o caso do fraco que discorda. No caso do fraco que discorda, a postura correta é não ficar debatendo com ele. Talvez haja ali um pequeno momento de discordância, de conversa, de tentar chegar no consenso. Se não há consenso, não é momento para ficar debatendo, para ficar jogando piada um em cima do outro, para ficar trazendo essa pauta para a reunião, mas simplesmente haver respeito mútuo na minha fé e na fé do outro. O outro sabe que tem bateria na minha igreja, o outro acha que bateria na igreja é pecado. A gente se lida bem, a gente não se relaciona mal, a gente não fica trazendo isso para discussão. Eu acredito que não é pecado fazer uso moderado de álcool, o outro acha que é, cada um vive na sua fé, na sua convicção. Eu acredito que tem que guardar o sábado, ou ele acredita que não tem que guardar. Cada um vive na sua convicção. E assim, Romanos 14 traz uma teologia da discordância teológica, traz uma teologia daquilo que é divergência. Acaba que Romanos 14 é um texto contra o fraco na fé profissional, porque existe uma nova figura que tenta ser uma amálgama entre 1 Coríntios 8 e Romanos 14, que é o fraco na fé profissional. É o terceiro F, porque existem três F, certo? Existe o forte, existe o fraco, mas existe o fariseu. O fariseu é aquele que bate no peito e diz: eu sou fraco, e porque eu sou fraco, você não deve fazer nada. Opa, isso é uma tentativa de dar a
resposta de 1 Coríntios 8 ao problema de Romanos 14. Em Romanos 14 você tem duas pessoas que discordam. Eu acredito que bateria é pecado, você acredita que bateria não é pecado. A resposta de Romanos 14 para esse caso é: você usa bateria, eu não uso bateria, a gente vive bem. Mas tem gente que quer te fazer responder com 1 Coríntios 8. Opa, se eu acho que é pecado, você não deve fazer. Isso tá errado. As pessoas viram com essa conversa de que eu não faço porque o fulaninho vai ficar escandalizado. Geralmente é só covardia mesmo, é só uma tentativa de não brigar por aquilo que é certo. O tipo de fraco que tem uma convicção teológica, ele não tem o direito de pedir pra você não fazer mais, ou pedir pra você não participar, ou pedir pra você não ter mais bateria na igreja, ou não usar calça, ou pintar o cabelo de roxo. Ele só tem o direito disso se ele participa com você e se ele peca com você e você percebe que ele tá pecando por estar fazendo sem fé. Isso é uma coisa importante. Em muitas associações de pastores, em muitos contextos eclesiásticos, em muitas relações humanas, existe muita confusão sobre a figura do fraco. Você sabe agora que existem dois tipos de fraco na fé: o de 1 Coríntios 8, de Romanos 14. O de 1 Coríntios 8 é o fraco na fé que participa com você, tem fé e peca. Em Romanos 14 é o fraco na fé que discorda de você, não participa, por isso não peca, vive na fé dele. Existem duas respostas distintas a esses dois contextos. Se você está lidando com fracos na fé que participam com você e pecam, pessoas que bebem com você e você acha que beber não é pecado, mas a pessoa acha que é em algum nível, você faz tatuagens e as outras pessoas à sua volta acabam fazendo também, mas sem convicção no coração. Você é uma mulher e usa calça e acha que não tem problema, e outras acabam usando também, mas um pouco desconfortáveis. O que a Bíblia comanda é que você não faça mais, você abra mão de sua liberdade, não beba, não faça tatuagem, não use calça, viva de acordo com certas restrições maiores, em respeito a quem está do seu lado que está sofrendo, em participar da sua liberdade. Agora, se é o caso de Romanos 14, a resposta é outra. A pessoa discorda de você, tem uma convicção de que você está errado, tem uma crença forte dela própria a respeito do que tem que ser feito ou não, você não tem que deixar de fazer. Você só tem que respeitar aquele que não faz ou respeitar aquele que faz. E todos viverem em harmonia em suas diferenças e discordâncias teológicas também, por que não? Como é que você tem passado por essas situações? Você já teve que lidar com muita situação de gente dizendo que é fraca na fé e na verdade é só fariseu? Eu fraco na fé profissional? Opa, eu sou fraco, hein? Ou não faça não que eu sou fraco. Opa, cuidado, hein? Eu sou fraco. Opa. Será que você é esse tipo de gente? Será que você é um fraco na fé profissional? E diz, opa, não façam aquilo que eu não gosto que façam, porque você vai me escandalizar? E na verdade você não vai se escandalizar, porque você não vai participar junto com a pessoa. Comenta aqui embaixo, diz o que é que você acha sobre isso, diz se isso te ajudou a entender um pouco mais a respeito da questão do fraco na fé e das discordâncias teológicas, desse escândalo que a gente fala muitas vezes. Entre doisdedosteologia.com.br, a gente tem muita coisa legal lá. A gente tem podcast, notícias, a gente tem site, a gente tem muitos outros vídeos aqui no canal. Se inscreve aqui no YouTube para você poder ser notificado sempre que aparecer um vídeo aqui. Manda isso pros seus amigos para que eles não fiquem confusos e dando a resposta de Romanos ao problema de Coríntios, ou dando a resposta de Coríntios ao problema de Romanos. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. Tchau, tchau.